Oi, gente, tudo bem? Começando aqui mais um empreendedorismo visual, mais um episódio. Vou chamar o Lucas aqui para chegar junto na live. Peraí. Acho que ele está... A gente vai falar hoje sobre atendimento ao cliente. Um instante que ele está tendo problemas de conexão. Peraí, acho que eu vou encerrar. Descartar. Aqui. Começando. A ideia do episódio de hoje é falar, então, sobre como fazer atendimento a clientes de facilitação visual. E a gente vai trabalhar esse tema assim que o Lucas conseguir me ouvir. Eu acho que estamos com uma questão aqui de conexão. Cadê ele? Peraí. Me ouve? Será que agora vai? Oi. Aqui. Acho que agora vai. Oi, gente, tudo bem? Então, começando mais um empreendedorismo visual, mais um episódio. Estou aqui com o Lucas, quer dizer, vou botar ele aqui agora. Deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui. Acho que foi. Hoje a gente vai falar sobre atendimento aos clientes de facilitação visual. Então, se vocês querem saber mais sobre isso, fiquem com a gente. O Lucas está entrando aqui. Está botando o fone. Agora vai. Foi. Foi. O fone estava perdido. O problema desses fones pequenos é esse, né? Eles são muito fáceis de perder. Bom, vamos começar mais um empreendedorismo visual. É isso. Terceiro episódio. Tivemos já segunda e terça sobre o que é a tal da facilitação visual, os desenhos simples. Também falamos sobre ontem um pouco mais sobre clientes. E hoje, qual vai ser a temática? Hoje vamos falar sobre um bom atendimento ao cliente. Que é um dos itens básicos aí para você conseguir sua renda extra de 2 a 5 mil reais, né, Luiz? Isso, exatamente. Então, eu sou Luísa Diebold. Sou o Lucas Portela, somos da Céu Azul Facilitação. Isso aí. Temos alunas aí do Expert Visual presentes. Oi, Lu, tudo bem? Muito bom. Então, acho que começar pelo começo, né? Então, o que é esse atendimento ao cliente? Pois é engraçado, né? Que esse termo, né, atendimento ao cliente, pode até parecer uma coisa meio cara de, sei lá, telemarketing ou qualquer coisa assim. Mas toda vez que tu vai fazer um projeto, né, de facilitação visual, tem um cliente, né? E aí a gente precisa se comunicar com esse cliente e atender esse cliente. Então, o atendimento ao cliente são todas essas interações que tu tem com o cliente, né? Desde o pedido do projeto, desde antes ali da proposta, né? Antes de tu mandar a proposta comercial até tu realmente fazer o briefing, todas as interações, né? Todo o processo que tu passa ali do início ao final do projeto de facilitação visual. Então,
todo contato que se tem com o cliente, tu tem a oportunidade de fazer um bom atendimento ao cliente, né? E oferecer um serviço diferenciado ali, né? Sim, perfeito. Então, e por que um bom atendimento ao cliente é importante, assim? O atendimento ao cliente é importante, né? Esse bom atendimento ao cliente é importante porque tu consegue entender quais são as informações importantes, né? Para poder fazer uma boa execução de um projeto de facilitação visual, né? Então, explicar, né, que é importante vocês saberem quais são as informações, o que o cliente precisa nesse momento. Então, falar com ele, né? Saber ouvir o que o cliente está precisando, né? Saber identificar quais são os problemas que o cliente tem, quais são as possíveis dores, né? Então tem muito, eu acho que conecta muito com a escuta, né? Fazer uma boa escuta do que o cliente está precisando, né? Coletar as informações principais do projeto para que tu possa fazer uma boa proposta, um bom briefing, uma boa execução do projeto, né? E além disso, né? Além de ouvir o cliente, de captar todas essas informações para fazer um bom projeto de facilitação visual, é importante também desenvolver o relacionamento com o cliente, né? Então, obviamente, quando a gente, por exemplo, contrata um serviço de internet, a gente quer ter um bom atendimento, né? A gente contrata qualquer serviço, a gente quer ter um bom atendimento. Então, no projeto de facilitação visual, né, no segmento da facilitação visual, da venda dos desenhos simples, não vai ser diferente. Então, é claro que tu tem a oportunidade de criar uma relação mais próxima com esse cliente, uma boa relação com ele, e aí fazer com que isso se torne aí vocês podem criar, né, uma relação tão boa a ponto do cliente te contratar mais vezes, isso gerar mais vendas e tudo mais. Então, desenvolver esse bom relacionamento com o cliente é super importante, né? E aí as pessoas muitas vezes acabam comprando esse relacionamento, né? Para além até da qualidade do serviço. Eu vejo que isso acontecia bastante comigo, assim, não que eu não entregasse um bom serviço, né? Que não tinha qualidade, mas eu via que eu olhava para o lado e tinha vários outros colegas de facilitação visual, né? Que atuavam como profissionais de facilitação visual, que prestavam esse serviço, que eu achava que desenhavam muito melhor do que eu, que eram muito melhores do que eu ficava nessa, não sei o quê. Mas os clientes, eles voltavam bastante para mim e me chamavam e me contratavam, mesmo eu achando que, às vezes, o meu trabalho poderia não ser tão bom. E eu acho que o ganho tinha muito a ver com isso, com um bom relacionamento que eu criava com os clientes. E aí, quando eu falo bom relacionamento com os clientes aqui, o que eu acho que é bem importante de frisar é que é legal vocês estabelecerem uma confiança, né, do cliente com o prestador de serviço. Muitas vezes o cliente está buscando isso, né? Ele não conhece as pessoas, então ele não conhece fornecedores de facilitação visual. E aí tu mostrar segurança vai fazer com que ele se sinta mais confiante nesse relacionamento comercial e te chame mais vezes e se sinta ali mais, é isso, né? Mais confiante mesmo nessa prestação de serviço. Então, criar um relacionamento bom com o cliente tem a ver com a confiança, tem a ver com transparência, tem a ver com você saber ouvir o cliente, tem a ver com você também se posicionar de uma maneira profissional, para que ele também tenha essa leitura de ti, né? Que não fique uma coisa muito ali informal, muito hi-hi-ha-ha-ha, apesar de ser desenho, né? Apesar de ser uma coisa criativa, lúdica, a gente também está falando aqui de passar uma seriedade, né, na contratação do serviço da facilitação visual. Então, esse atendimento ao cliente é, assim, muito importante para que tu consiga vender mais projetos e, com isso, ter mais renda extra, né, com os projetos de facilitação visual, né? Perfeito. Relacionamento, então, é tudo, né? Exatamente. E se você não fizer um bom atendimento, assim, ao cliente, o que você acha que pode acontecer pelas pessoas que estão querendo trabalhar com isso? Eu acho que o mais importante desse momento do atendimento ao cliente é essa questão de saber ouvir as informações importantes, extrair as informações que são importantes para tu executar o projeto de facilitação visual, né? E quem tem essas informações é o cliente. E veja, às vezes não é uma pessoa que eu tô falando, não. Eu tô falando assim, cliente às vezes tem um mapa de stakeholders, assim, um mapa de atores que participam desse projeto de facilitação visual que tu está envolvido, que são várias pessoas diferentes, e tu tem que entender o que cada uma está falando ali, e entender quais são as necessidades que estão envolvidas nesse projeto de facilitação visual. Então, conseguir extrair as informações do cliente é super importante. E se tu
não fizer esse bom atendimento, o que vai acontecer é que tu não vai ter acesso às informações, né? E aí, por não ter acesso às informações, o que acaba acontecendo é que a gente passa a deduzir coisas e que não necessariamente são as coisas corretas. Então, a gente acha que isso aqui é importante para a pessoa ou que isso aqui vai acontecer desse jeito, e aí começa a tomar decisões equivocadas. Então, quando a gente não tem esse bom atendimento ao cliente, ou seja, não consegue as informações, a gente passa a tomar decisões erradas para aquele projeto. E aí isso faz com que a gente não entregue um bom trabalho, né? E aí, extraindo, além disso, quando tu não extrai as informações adequadas daquela relação com o cliente, para aquele projeto de facilitação visual, os acordos começam a ficar um pouco complicados, né? Então, a gente está falando aqui de um projeto comercial, né? Então, que tem uma pessoa que tem uma necessidade comercial, que tu está oferecendo uma solução para esse problema, né? Uma solução visual para esse problema, e tu está sendo pago para isso, né? E aí, os acordos sobre o processo de execução do serviço precisam estar muito claros desde o início, né? E aí, eles podem, se tu não faz um bom atendimento ao cliente, eles podem começar a ficar deturpados, ou não fica claro, né? O que uma pessoa quer, o que a outra deseja, o que vai ser entregue, tem esse desalinhamento de expectativas, né? Que é a pior coisa que pode acontecer para o projeto, porque tu tá com uma expectativa X e a pessoa vai lá e te entrega Y. Então, isso é muito ruim, né? E aí o cliente começa a solicitar, por exemplo, mais coisas do que ele tem direito de acordo com a proposta que tu mandou, e aí tu, né, não foi isso que foi contratado, então tu fica numa situação que é um desconforto, porque daí tu fica assim, eu não falei sobre isso, eu não acordei isso, mas aí será que eu vou ter que entregar agora? Eu não quero me indispor com o cliente, não quero, como é que eu vou falar para ele que isso não está incluso no pacote que ele contratou? Então, isso tudo tem que ficar muito claro desde o início, né, do processo, para que ele possa compreender, né, exatamente o que inclui esse projeto de facilitação visual, né? E aí, o que pode acontecer se tu não faz esse bom atendimento de entender quais são as informações e deixar claro como vai se dar o acordo de processo de execução do projeto da facilitação visual, é que o cliente vai ficar com uma percepção ruim da prestação de serviço, né? E aí ele não vai te contratar de novo, ou ele vai, de repente, falar mal de ti para outras pessoas. Então, isso é a pior coisa que pode acontecer para quem, né, tá ali querendo vender os desenhos simples e querendo ser um expert visual, né, e tá ali sendo reconhecido como um bom profissional da área. Então, essa parte de atendimento ao cliente é super importante. Até o Fernando falou aqui, né? Comunicação é tudo, alinhar as expectativas é fundamental. Exatamente isso, Fernando, porque se a gente ficar. A coisa não ficar clara para as duas partes, pode dar muito problema no meio do caminho, né? Sim, é como se fosse uma bola de neve, né? Tipo, se você resolve lá atrás, o negócio fica pequeno, se você deixa, a coisa vai crescendo cada vez mais. Exatamente. E você lembra de algum exemplo que o atendimento ao cliente fez a diferença? Pode ser positiva, negativa, em algum serviço? Sim, tem muitos exemplos, né? Mas eu gosto de citar um que começou todo cagado, depois foi melhorando, e aí depois acho que deu tudo certo. Então, também para passar contar essa história de como, de repente, conseguir reverter essa situação de começar a atender de um jeito e depois melhorar. Eu fui chamada, né, na verdade, para fazer a facilitação visual para a convenção de vendas da TIM. Aí a primeira vez que eu fiz esse processo, né, que eu fiz esse trabalho para eles, foi em 2018. Então, em 2018, eles fizeram a convenção de vendas em Santa Catarina, aí eu fui até lá, e nessa época, claro, né, a gente vai sempre se desenvolvendo e melhorando a cada ano, né, gente? Então, cometi vários erros de atendimento nesse momento, na verdade, até bastante de alinhamento de briefing, de proposta. Então, tinha isso, assim, como eu falei para vocês, contei aqui para o Lucas, né? Assim, a gente começa a atender o cliente, não é uma pessoa, são várias pessoas envolvidas, né? É um cenário ali complexo nesse sentido, porque tu tem que entender quais são as necessidades de cada um na hora que tu está se relacionando com cada pessoa. E aí tinha uma agência que estava fazendo toda a parte de produção da convenção de vendas, é um evento grande, com todas as regionais do Brasil inteiro, então eles trazem as pessoas da TIM do Brasil inteiro, então é uma super produção, assim. E aí, a facilitação visual é desse tamanho, né, comparado a todas as preocupações que eles têm que ter dentro de um evento. E aí, o que acabou acontecendo é que eu fiquei falando muito com o pessoal da agência,
coisas que eles não sabiam e que eles não tinham acesso, e eles estavam com 1000 preocupações. E aí eu não conseguia ter acesso ao pessoal da TIM, que era quem tinha mais conhecimento do conteúdo, de como que eu poderia trabalhar visualmente esse conteúdo, quais eram os momentos importantes da agenda, quais eram os termos importantes, o que eles queriam de expectativa visual do evento, da facilitação visual e tudo mais. E aí eu só fui conseguir ter acesso a essas pessoas da TIM, juro, foi tipo 5 minutos antes do evento começar. Então, porque era um evento tão grande, eu tava que nem uma barata tonta, assim, tentando achar as pessoas, tentando alinhar o briefing, tentando pegar informações, saber coisas e tal. Então foi horrível, assim, começou o evento, eu tava ali sozinha, isso também é uma coisa que eu não cometo mais, assim, quando o evento é muito grande, que eu tenho que dar conta de muita coisa, eu sempre chamo pessoas para trabalhar comigo, porque é isso, são muitas questões que tem que prestar atenção, né, durante a facilitação visual. Então eu tava totalmente sozinha, mais do que isso, eu tinha 2 semanas que eu ia casar, então eu estava com a cabeça a 1000, tentando planejar todo o meu casamento sozinha, foi, tipo, muito confuso, e aí eu estava ali sozinha no evento, e muita informação, e convenção de vendas é um trabalho que é difícil de fazer, porque são muitos termos técnicos da própria cultura da empresa, e que muitas vezes a gente não sabe o que é, então a pessoa vai lá e fala um termo que tu fica assim, cara, como é que eu vou desenhar isso aqui? Porque eu não faço ideia. Tipo, o que isso quer dizer? Não tem como tu procurar no Google o que isso quer dizer, porque é uma coisa daquelas pessoas. E aí eu tava ali sozinha, comecei a puxar pessoas que estavam perto ali de mim para me ajudar a perguntar, comecei a puxar, nem sabia quem eram as pessoas, falei assim, oi, tudo bem, esse termo que ela falou agora, o que é isso? Pode me explicar, por favor? Eu tô aqui tentando desenhar, explicava as coisas, Então, assim, foi super confuso, acabou que eu peguei muita informação, porque eu estava mais preocupada em pegar o máximo de informação possível para depois sintetizar, e aí conseguir alinhar de entregar depois, né, os painéis de facilitação visual, e aí acabou que eu levei tudo para casa e fiz em casa, mas aí pelo menos eu consegui explicar para a galera da agência que isso deveria ter sido alinhado antes com o cliente, e que o cliente não estava satisfeito com o trabalho porque a gente não conseguiu conversar, porque eles estavam barrando essa interação. E aí, quando eu consegui, né, conversar com o cliente, com a agência, a gente conseguiu sentar, todo mundo se olhar e falar e tudo mais, eles viram que não, estava tudo errado, a gente tinha orçado errado, a gente tinha que rever tudo. E aí eu consegui rever todo o projeto, e aí repassei, fiz uma nova proposta, com mais tempo, tudo, consegui fazer as coisas, entregar e tudo mais, então foi ótimo. E aí, o que eu digo que eu consegui converter foi, a gente começou, né, não conseguindo entender ali o que era importante para o cliente final, e aí depois isso foi convertido, eu consegui cobrar o que eu precisava, né? Não fiquei no prejuízo, no sentido de eu ficar me sentindo mal de eu passei um orçamento de R$2.000 e na verdade deveria ter sido 5, sabe? Eu consegui realmente reaver o orçamento, explicando com calma para todo mundo, eles concordaram, a gente revisitou essa proposta, e aí foi legal porque eu criei uma relação muito boa com o pessoal da TIM, tanto que no outro ano, em 2019, eles chamaram para fazer novamente a convenção de vendas. E era uma outra agência, né, uma outra produtora de eventos que estava fazendo a convenção de vendas, e o cara da TIM falou assim, quero que vocês chamem essa pessoa para fazer a facilitação visual. A galera da agência não fazia nem ideia do que era isso. Entrou em contato, tipo assim, a galera da TIM quer que eu te contrate para fazer um negócio que eu nem sei o que é. Então, aí foi bem bacana isso, da gente, né, novamente interagir, e aí já cheguei mais alinhada e tudo, aí deu tudo certo nesse trabalho, nesse atendimento, e aí depois, aí 2020, enfim, um ano louco, pandemia, não trabalhamos com eles, mas aí 2021 eles fizeram o trabalho da convenção de vendas online e nos chamaram também para fazer, e novamente com uma outra agência, porque a gente criou um bom relacionamento de atendimento com o pessoal da TIM, então eles vêm e falam, contrata essa pessoa aqui, essa doida aqui da facilitação visual, porque eu quero que ela ajude a gente a resumir as informações, deixe tudo claro para todo mundo e tudo mais. Foi uma loucura também de 2021, e foi muito legal porque em 2018 a gente fez um tipo de escopo de projeto, em que a gente acabou entregando os painéis depois. 2019 foi mais ágil, e aí eu estava em dupla, a gente conseguiu entregar tudo mais rápido. Aí 2021 foi digital, foi online, então também mudou o escopo, então isso foi se
adaptando, e aí cada projeto foi um projeto, cada né, momento a gente tinha que ouvir o cliente para entender qual era a demanda, o que eles estavam pensando ali, como que a gente poderia construir um novo serviço, né, de facilitação visual que ajudasse eles a conseguir utilizar os desenhos simples para se comunicar com todas as pessoas que estavam ali naquela convenção de vendas, para que as mensagens principais ficassem claras e eles pudessem reforçar essa comunicação estratégica que é assim fundamental para que eles possam bater as metas comerciais deles e fique claro quais são as estratégias de venda, o que é prioritário, quais são os tipos de desconto, onde eles vão apostar, como eles acham que vão ganhar mais dinheiro esse ano e tudo mais. Então, esse projeto da TIM, eu acho que foi isso, assim, começou tudo meio confuso e depois a gente conseguiu reverter justamente pelo atendimento ao cliente, né? Não foi porque eu desenhei super bem alguma coisa, foi pela relação que eu construí com as pessoas da TIM que deu tudo certo, e aí no final eles acabaram chamando a gente 3 anos seguindo para trabalhar com eles com facilitação visual na convenção de vendas, né? É muito legal. Esse exemplo aí mostra várias coisas que você trouxe, né? Tipo, porque quando não tem o atendimento, a coisa desgringola. Quando tem, você resolve e resolve tão bem que você cria uma relação direta com o cliente que ele te escolhe independente de outras agências terem chamado. Então, realmente, acho que traz bastante, bem ilustrativo, assim, em vários pontos, né? Sim. E aí, o que você acha, assim, que as pessoas mais erram na hora de fazer um bom atendimento, assim? Sim. Eu acho que um dos principais erros, assim, que eu acho que a galera fica meio insegura, com medo, sabe, na hora de atender o cliente, e aí isso acaba fazendo com que tu não deixe os processos e os acordos claros. E isso precisa ficar claro desde o início, assim, sabe? Porque é muito ruim quando tu começa falando uma coisa e depois tu muda, e depois tu diz, eu esqueci de falar uma coisa que é bom. Então, assim, desde o início a relação precisa ser muito transparente, tem que atender o cliente da melhor maneira possível, mas assim, impondo os teus limites, impondo quais são as tuas condições comerciais para fazer a facilitação visual, até para tu também criar um respeito por parte do cliente do que é esse serviço, né? Porque senão vira bagunça. E não é que o cliente filha da puta, né? Não é nada disso, assim. É porque as pessoas não sabem. Então, elas estão ali numa posição de, eu acho que isso pode funcionar, eu acho que isso aqui é legal e tal. Então, tu tem que tá muito claro para ti, para tu poder passar para ele, para que ele entenda, né? O que funciona dentro desse projeto da facilitação visual. Então, é isso, deixar os acordos muito claros, né? Desde o início, né? E o processo de como acontece a facilitação visual, né? O que está incluso nisso, né? O que não está incluso, né? Outro erro que acaba acontecendo é tu justamente não fazer perguntas suficientes para o cliente, né, para poder entender, né, esse serviço, né, como que tu pode prestar o melhor serviço para ele. Então, assim, coisa que eu falo direto, ficou na dúvida, pergunta. Assim, não tem problema perguntar nada para o cliente, é ótimo, porque tu vai mostrar interesse, tu vai mostrar assim, eu quero só ter certeza que eu compreendi essa informação, eu quero ter certeza de que isso aqui foi o que a gente combinou, eu quero ter certeza de que tal coisa é assim mesmo, tal. Então, assim, eu não sei se as pessoas podem achar que, mas aí ele vai achar que eu sou burra ou qualquer coisa assim. Não, sabe? Ele vai achar que tu é interessada. E aí também, se ele achar que tu é burra, bom, é importante tu fazer as perguntas que tu precisa fazer. Então, assim, não tenha vergonha, né? Não tenha medo de perguntar as coisas para o cliente. Não fazer perguntas vai fazer com que tu não faça um bom atendimento, porque tu vai deduzir informações que talvez não sejam corretas, né? E aí, outra coisa que se tu começa a trabalhar com equipe, né, como eu falei no projeto da TIM, a primeira vez eu fiz sozinha, depois eu chamei mais pessoas para trabalhar comigo, né, e aí não passar as informações corretamente para essa equipe que vai executar o serviço, né, que vai estar ali também junto contigo fazendo, entregando um serviço de qualidade, também pode fazer com que o atendimento não seja bom, porque as expectativas não estão alinhadas. Então, é isso, assim, falar com o máximo de detalhes possível, tudo que envolve aquele trabalho, quais são as datas, quais são os locais, quais são as informações que são importantes, né, para tu passar para as pessoas que estão trabalhando contigo naquele projeto, né? E aí é isso também, é o que acaba acontecendo de erro por não ter as informações corretas, por não fazer não perguntar o suficiente para ter acesso a tudo que tu precisa para poder montar um orçamento, para tu poder montar uma proposta que esteja de acordo com os valores que tu quer praticar da facilitação visual, vai fazer com que tu não consiga botar também os limites na hora de
fazer os pedidos suficientes, né? Que o cliente quer fazer. Então, assim, como eu falei, não é que as pessoas são más, é porque elas não entendem como é que funcionam as coisas. E aí, eu, pelo menos, gosto de partir sempre desse pressuposto, assim, de que as pessoas estão ali só fazendo, pedindo, né, e solicitando coisas que não necessariamente elas entendem o que é a implicação que isso vai acontecer na tua vida, né? E aí, quem tem que botar esse limite, quem tem que falar é tu. Então, se tu não coloca esses limites ali para os pedidos do cliente, né, tu acaba trabalhando a mais, né, não sendo pago por aquele trabalho, e aí gera uma frustração, pode gerar um retrabalho. Então, essa questão de deixar bem claro quais são os limites é super importante para fazer, né, para não errar isso no atendimento, no bom atendimento, né? Então, acho que recapitulando aí, a pessoa fazer perguntas, ter um processo claro, saber colocar os limites, né? E tudo meio que está entrelaçado. Você tem, tipo assim, formas da pessoa fazer esses itens, como fazer esse bom atendimento mais detalhadamente? Sim. Eu acho que o que é bem importante é explicar como é feito o trabalho da facilitação visual desde o início, né? Então, ele já entender que se ele solicita sei lá, um painel de 3 metros num trabalho presencial, isso tem que ficar claro que é muito mais trabalho do que um painel no tamanho de um flip chart, por exemplo. Ou se, por exemplo, ele solicita, a gente está fazendo vídeo de facilitação visual, né? A gente faz vários vídeos em formato de facilitação visual. É importante saber quais são as etapas do projeto, né? Primeiro a gente faz o roteiro, aprova o roteiro, depois a gente faz o storyboard, depois do storyboard tem que gravar, né, aí a locução, porque o roteiro já está aprovado, aí a gente entra na etapa de edição e tudo mais. Mas cada uma dessas etapas, elas têm aprovações importantes que precisam ser feitas, né? E aí, se ele volta e refaz alguma coisa no roteiro, isso implica em todas as outras. Isso especificamente para um projeto audiovisual em facilitação visual, né? Então, deixar isso tudo muito claro. A mesma coisa do tipo, se o cliente falou que a gente aprovou a paleta de cores, né, para um painel de facilitação visual digital, e aí tu vai lá e faz tudo em preto e amarelo, e aí tu faz tudo assim, foi aprovado, tá tudo certo, e aí tu vai entregar isso para o cliente, ele fala assim, mas agora eu acho que eu quero azul. Na verdade, eu quero que coloque azul e verde, aí tire o amarelo. Então, isso vai fazer com que tu tenha um retrabalho, e aí isso tem que ficar muito claro para ele. O que a gente faz é primeiro aprovar na etapa de briefing todos os direcionamentos visuais para poder fazer a execução do projeto, caso alguma coisa mude. E aí é importante falar aqui o seguinte, gente, não tem problema as coisas mudarem, contanto que as pessoas paguem por isso. E entendam que isso envolve também um tempo, né? Tu não pode simplesmente achar que tu vai mudar o escopo do projeto e tu vai manter o mesmo prazo. Não, as coisas vão ser alteradas e vai ser alterado também o orçamento. Então, isso também tem que ficar claro para o cliente desde o início. As coisas funcionam desse jeito, né? E aí, por isso que é legal ter a proposta, né, do projeto de facilitação visual com tudo isso já escrito, né, que aí já tem essa cara mais de um contrato, né, de facilitação visual e não simplesmente tu fechar um projeto pelo WhatsApp, por telefone, sem nenhum documento que explique tudo. Tu pode falar tudo isso pelo telefone ou numa reunião ou pelo WhatsApp, mas depois é importante formalizar, né, em um documento, para que aquele documento seja a âncora da relação do atendimento que você fez para o cliente. E aí isso vai fazer com que qualquer momento tu possa voltar para esse documento e falar assim, pois mas é que conforme está na nossa proposta que você aprovou, a gente combinou que a partir do momento que a gente tomou essas decisões visuais no briefing, caso a gente mude, não tem problema, mas vai ser cobrado um valor à parte para isso. Então, não é uma surpresa para o cliente. Mas ele não leu. Bom, mas daí é problema dele, né? Não é teu, tu avisou. E avisou na call e avisou em tudo. Então, assim, faz parte. Eu não vou chamar uma pessoa, por exemplo, para consertar a minha descarga do banheiro e vou chegar e dizer, não tem como consertar a pia também pelo mesmo valor, no mesmo prazo? A pessoa vai ficar me olhando assim, tipo, o que é essa louca? É a mesma coisa, entendeu? Tipo, qual é a diferença de tu contratar um serviço de conserto para uma facilitação visual? Tá, tem várias diferenças, mas eu digo no sentido de não tem como ser diferente do que foi acordado na proposta. Então, isso tem que ficar super claro desde o início, né? E por isso que esses encontros com as informações que tu precisa captar para o cliente são fundamentais. Então, por exemplo, na hora de fazer a reunião com o cliente, tenha um checklist ali de perguntas. O que é um checklist? É só as perguntas em bullets, né? Em
em itens ali para tu saber, para tu não esquecer de nada, né? Então, tenha toda essa organização mental na hora de conversar com o cliente, deixa isso pronto ali, aí tu vai só checando, ó, já perguntei isso, já entendi isso. Tu não vai na hora ter que de cabeça pensar em tudo que tu tem que perguntar, não, se organiza para essa reunião com o teu cliente para saber quais são as tuas principais dúvidas, não chega do nada e fica assim, o que mais que eu ia perguntar, gente? Não, acho que é isso. Não, sabe, tu tem que chegar e, ó, é papo, é isso aqui tudo que eu preciso saber para entender como fazer uma proposta. Eu esqueci alguma coisa, tudo bem, somos humanos, né? Aí tu vai, manda um WhatsApp, manda um e-mail, pergunta uma última coisa ali que é importante para tu saber, para tu poder montar a proposta da facilitação visual. Mas, assim, o ideal é que tu pergunte tudo de uma vez, né? Até para não ficar esse ping-pong, esse vai e volta. Tu pode fazer essas perguntas pelo WhatsApp, pode fazer pelo e-mail, pode fazer numa reunião, né, numa call, aí vai depender do perfil do cliente, tem pessoas que preferem lidar tudo ali no WhatsApp, tem pessoas que gostam de e-mail, e aí tu vai ter que sentir qual é o perfil desse cliente, o que ele prefere. Mas como é que eu vou saber o que o cliente vai preferir? Pergunta! Oi, tudo bem? Você quer fazer uma reunião? Você prefere que eu te escreva aqui pelo WhatsApp? Quer que eu te mande tudo por e-mail? Qual é a melhor maneira de eu te mandar, da gente conversar? Porque hoje em dia tem 50 mil opções, né? Vou fazer um cafezinho, vou fazer presencial, sei lá, né? Tem vários perfis diferentes de clientes. Então, pergunte, tá na dúvida, sempre pergunta, né? Outra coisa que a gente faz aqui na Céu Azul para ter um bom atendimento ao cliente de facilitação visual é ter o briefing como um framework, né? Então é isso que eu estava falando. Aqui a gente já sabe aí a gente tem muito mais agilidade na hora de falar com o cliente, né? Não fica pensando, fazendo, elaborando, não, e aí tu já passa ali dinamismo, profissionalismo para o cliente, ele já entende, não, essa pessoa está sabendo o que ela está falando, ela não está aqui aérea do nada, fazendo uns desenhos loucos, não, ela entende que o serviço dela tem valor, e aí passa a valorizar o teu próprio serviço, porque a primeira pessoa que tem que valorizar o serviço é tu mesmo, tu tem que chegar lá e lidar com isso de uma maneira séria, apesar de ser desenho, apesar de ser lúdico e criativo, lindo, maravilhoso, mas assim, né, tem a seriedade, né, na hora de passar esse serviço para o cliente. Então, ter esse briefing com um framework, com todas as informações que apoiam, por exemplo, tu mesmo a executar o serviço, ou se tu tá com mais pessoas, com uma equipe, né, que vai trabalhar de facilitação visual, também é a mesma coisa. E isso é interessante, assim, porque às vezes as pessoas acham que tem que fazer tudo absolutamente sozinho, né, num projeto de facilitação visual. E não, tu pode e deve chamar pessoas para trabalhar contigo. Isso é legal, tu pode fazer uma entrega diferente quando tu chama mais pessoas para trabalhar contigo. Tu vai agregar valor, né, no teu serviço quando tem mais pessoas trabalhando contigo. A gente sabe que a gente não faz nada sozinho nessa vida. Tem alguns perfis de projetos de facilitação visual que tu consegue executar sozinha, mas se tem algum que tu tá ali mais inseguro, chama outra pessoa para trabalhar contigo, para fazer a colheita de informação, para desenhar junto, para tu fazer um painel e a outra pessoa fazer outro, para vocês se ajudarem, se apoiarem, aí tu vai poder cobrar mais, e aí tu pode fazer um atendimento diferenciado, porque tu vai estar mais focado no cliente, porque tu sabe que tem uma outra pessoa que está executando junto contigo, que está mais focada, por exemplo, em acabar o desenho, e aí tu vai estar ali mais focado no cliente. Então tem várias vantagens também disso, né? Para tu fazer um bom atendimento, aí tu vai, agregar mais valor, cobrar mais por isso também, né? São duas pessoas ao invés de uma, enfim, várias coisas. E é isso, assim, lembrar sempre o cliente do que foi acordado para ter essa proposta, né? E aí fazer acréscimo, caso seja necessário, a gente faz direto, assim, porque acaba que às vezes tu tá falando com uma pessoa na hora de fazer a proposta, e aí quando tu vai fazer o briefing, a coisa muda de figura, e aí tu fala assim, tudo bem, a gente pode executar esse novo escopo que tu tá sugerindo aqui, mas eu vou ter que voltar na etapa de proposta para refazer, tudo bem? Ou então, por exemplo, outra estratégia que tu pode fazer, a gente faz bastante, é mandar uma proposta bem robusta, ou seja, com vários cenários de execução, porque daí a pessoa já sabe que se ela contratar um painel, 2 painéis, 3 diárias, digital, formato X, formato Y, cada um desses tem um valor diferente, e aí a pessoa na hora de contratar já sabe mais ou menos o que impacta, porque é óbvio, às vezes a pessoa pensa assim, eu queria que fosse, ao invés de fazer posts no Instagram, a gente tivesse um painel de facilitação visual no feed do Instagram e também uma saída para stories.
E aí isso tem um valor diferente. Mas se ela já sabe lá na proposta que uma coisa é tu fazer um painel de facilitação visual para stories e outra coisa é fazer um carrossel para feed, ela já tem noção do que impacta na hora dela tomar essa decisão, porque o valor vai contar. Então ela já sabe. Isso agiliza a relação de vocês, deixa as coisas mais claras. Então, tipo assim, tá ali no briefing, ele fala assim, quem sabe a gente faz, então, mais publicações no Instagram, e aí a gente aumenta para um pacote para 5 posts, 5 publicações. E se isso já tem na tua proposta, fica mais fácil, porque a pessoa só vai ali ver, então tá, eu tenho como pagar, então eu quero, tá? Então, assim, é muito bom também ter uma proposta robusta nesse sentido, porque daí tu pode mandar com várias opções e o cliente vai lá e escolhe o que ele quer, né? Esse cardápio de possibilidades, descrito tudo muito certinho, o que está incluso, o que não está em cada uma delas, quanto que custa, tal. Isso já vai te ajudar bastante, né? Eu vi aqui que o Modesto está mandando mensagem, né? O Modesto está aí na turma 3 do Expert Visual. Ele mandou aqui, geralmente o cliente sabe o que quer ou você que guia ele? Não, geralmente o cliente não sabe o que ele quer. E a gente que tem que guiar, né, o cliente. Então, por isso que é importante fazer essas perguntas estratégicas, né? Vai interagindo ali com o cliente, perguntando, dando possibilidade, dando ideias, dizendo, se a gente fizer desse jeito, o que acaba acontecendo é isso, isso, isso. Quais são as implicações também de cada uma das decisões visuais que o cliente vai dar, e aí as estratégias visuais, né, comerciais, e conta de outros projetos que tu já fez, como é que foi a repercussão disso ou daquilo. Então, isso também é legal, porque daí o cliente começa a te ver como um expert visual no sentido de um consultor visual, né? E não simplesmente uma pessoa operacional que vai executar o que ele está mandando, e sim uma pessoa que sabe o que está falando, sabe quais são as implicações de cada decisão visual e entende quais são as estratégias de comunicação que valem mais a pena para ele, né? Então, ele te enxergar como um consultor visual é bem importante para tu poder cobrar mais, né? E aí poder gerar uma renda extra mais maior, né? Fazer mais trabalhos e tudo mais, e ter esse profissionalismo aí que é fundamental para que tu possa ganhar mais dinheiro, né? Faturar mais, porque se tu tá num patamar só de operacional, né? Ele vai achar que não tem tanto valor. Então, quanto mais estratégico tu te posicionar, entender, né, como que a comunicação da facilitação visual vai ajudar ao projeto, a comunicação do cliente e tudo mais, né, da marca, enfim, aí melhor ele vai te enxergar com esses olhos de mais valor, né? Sim. O Modesto me perguntou sobre vídeos, se a gente faz vídeos também. Sim, a gente começou a fazer vídeo também, e isso é bem legal de falar, gente, porque a facilitação visual, ela tem muitos desdobramentos, né? Então, tu pode fazer tanto ao vivo, ou antes, por exemplo, ao vivo num evento, ou antes de um evento, ou pós-evento, ou em formato audiovisual, e aí isso faz com que tu possa ter mais tipos de serviço, né, para oferecer, né, formatos de serviço para oferecer para o cliente, e aí ele vai poder escolher. E aí, quando eu comecei a fazer vídeo, gente, aqui também vale mais uma dica, eu não comecei a fazer o vídeo totalmente sozinha, tá? Porque eu até arranho ali na edição de vídeo, isso é bem importante, porque cada vez mais as pessoas estão utilizando o vídeo como uma maneira de se comunicar e tudo mais, então do mesmo jeito que tu tem que saber tirar uma foto, é legal tu também saber gravar um vídeo e editar, mas assim, não é o que eu quero para minha vida, né, eu prefiro estar ali mais focada nos desenhos. Então, quando o cliente solicitou, chegou para mim e falou assim, eu queria fazer um vídeo, eu não sabia fazer, o que eu fiz? Fui atrás de pessoas que sabiam fazer. Então, eu fiz uma parceria com colegas que tinham uma empresa, né, uma produtora audiovisual, e aí eu colocava o meu valor ali dentro e eles colocavam o valor deles e a gente dividia, e aí cada um, né, fazia a sua parte e estava tudo certo. Então, tu tá ali para resolver o problema do cliente, o problema visual que o cliente tem. Se o cliente está te pedindo um vídeo, vai atrás de como é que tu vai fazer esse vídeo. Tu não precisa fazer tudo sozinho, chama pessoas, cobra por isso, porque se tu resolver o problema do cliente, ele vai te pagar.
O problema é tu não resolver, né? Então, as pessoas, elas não são, né, bobas, elas estão com um problema e elas precisam de uma solução. E aí tu pode oferecer uma solução por um valor X, Y, Z, e aí ele vai te contratar porque ele precisa solucionar aquilo. Se ele quer um vídeo, vai atrás de parceiros que façam vídeo. E aí tu fala, ó, eu tenho um cliente, eu faço os desenhos, quero saber se vocês fazem a parte de animar esses desenhos. Quanto que isso sai? Vamos passar uma proposta juntos? Isso acontece direto, a gente passa muita proposta junto com outras pessoas, e aí tu vai criando essa rede também de parceiros para executar os projetos junto contigo, né? Hoje em dia, na Céu Azul Facilitação, a gente faz tudo, né? Então, a gente viu que a demanda por vídeo começou a crescer cada vez mais, e aí resolvemos ter o nosso processo de criação de vídeo. Hoje em dia, a gente faz vídeos em facilitação visual. Se o cliente chega e fala assim, eu queria um vídeo de edição com imagens de banco de imagens, a gente não faz, né? Porque não é isso que a gente entrega. Então, a gente só faz os vídeos em formato de facilitação visual, que são os desenhos criados ali em um software, né? E a gente, enfim, tem vários pormenores aqui da criação. A gente, por sinal, eu e o Lucas já fizemos uma live só para falar sobre facilitação visual em formato audiovisual, tá aqui em algum lugar no feed, se vocês quiserem. E a gente conta tudo, quais são os softwares que a gente usa, quais são os processos que a gente usa, como que a gente desenvolveu esse serviço. Então, também tem essa, para quem quiser se aprofundar, né? Show de bola! Acho que é isso. Acho que agora a galera tá expert em atendimento. Exatamente. Faça um bom atendimento de facilitação visual, que isso vai, com certeza, garantir bons frutos e de renda extra e mais faturamento. Eu vejo muito como a liga, né? A base de tudo isso, assim, tá no atendimento mesmo. Assim, eu vejo um diferencial que da Céu Azul foi bem por aí. E é engraçado, porque como antes, né, de eu trabalhar como expert visual, com a facilitação visual e tal, eu trabalhava em agência como atendimento. Sim. Então, eu sabia que isso era bem importante, né? Não quis negligenciar esta área. E tomei muita porrada, né, quando eu trabalhava como atendimento. Então, eu acho que isso também acabou criando uma casca aí de entender quais são as boas práticas de um atendimento para projetos criativos, né? Porque é isso, às vezes as pessoas acham que é oba-oba, e um erro que acontece direto em agência, né, é quando tu vai fazer o atendimento, tu não entende da parte da produção, da execução, da parte técnica. Então tu vende coelho por lebre, assim, olha que é uma beleza, porque tu não sabe se aquilo pode ser feito ou não pode ser feito. Então é muito legal quando tu consegue entender a parte prática, né, de como que tu vai executar aquele projeto e fazer um bom atendimento, porque daí tu consegue colocar os limites da melhor maneira possível, porque tu sabe que tu não tem como fazer aquilo, ou que aquilo não foi acordado na proposta. Quando tu tá num atendimento que tu não tem a conexão com o que está sendo executado, o que mais rola é isso. É por isso que a galera da produção briga tanto com a galera do atendimento, porque o atendimento quer ser o quê? Fofinho com o cliente, dizer que tudo pode, que tá tudo lindo, que tá tudo maravilhoso, porque não é ele que tem que executar. Então, isso é uma briga assim grande que acontece. E aí, quando tu que tá executando, pô, é uma oportunidade muito maneira, assim, de tu saber colocar os teus limites mesmo, porque é tu que vai, no final das contas, sofrer as consequências do que tu tá dizendo para as pessoas que tu vai fazer. E isso é um super aprendizado, porque aí tu começa a valorizar cada vez mais o teu trabalho, porque aí tu entende na pele que se tu fala aquele sim para o cliente, tu vai ter que virar à noite fazendo aquele negócio e aí realmente não valeu aqueles R$1.500, entendeu? Então, assim, é isso, né? Cada um sente o aonde aperta como é que é? Cada um sente o calo. Exato, é isso aí. E um bom atendimento, assim, pelo menos na nossa visão, né, que é uma visão sistêmica, né? Ele, na verdade, ele atende o cliente, mas ele também cuida de quem está produzindo, né? Uma visão completa, né? Ele não pode, tipo, cuidar de um e descuidar do outro, que a longo prazo a empresa não vai estar bem. Porque aí, no final das contas, a pessoa que está na produção, que está realmente executando o projeto, não vai mais querer trabalhar com aquilo, né? Porque por isso que a chicote nas costas é um horror, ninguém quer isso, sabe? Então, é que aí, quando tu tá trabalhando sozinho, é o auto-chicote, né? Tu tá ali te auto-chicoteando. Mas aí, né? Então, é legal tu aprender isso, a ser na prática para poder passar para os outros, né? Sim, total. Então é isso, galera. Estamos aí. Hoje já começou o nosso
a abertura da inscrição do evento que a gente vai fazer, né, Lucas? Você vai falar um pouquinho? Sim, então, a gente vai fazer uma semana com vários conteúdos legais, né? Um curso aí, a Semana dos Desenhos Simples e Lucrativos. Então, a gente está falando muito sobre como que a facilitação visual pode gerar essa renda extra de 2 a 5 mil reais por mês. Então, se você quer entender como fazer isso, pode se inscrever. Link na bio, finalmente, depois a gente tomar muita surra aí online, na web. Olha, empreender, eu vou te dizer, é muito legal. Então, a gente conseguiu já organizar tudo para vocês. E tá muito legal. Então, a gente vai. São 3 aulas que a gente vai dar, com muitas dicas de como vocês podem fazer para. Com muitas dicas, não, falando realmente a metodologia do expert visual, né? De como fazer isso, então, de como atingir essa renda extra de 2 a 5 mil reais por mês com os desenhos simples. E aí, a ideia é essa, assim, a gente vai fazer tudo online, é 100% gratuito, 100% online, e aí é só se inscrever, mas precisa se inscrever, então tem que se inscrever, senão você não tem acesso ao curso, e aí vai ter grupo do WhatsApp, várias coisas, conteúdos exclusivos para quem tiver interesse. A gente segue também falando mais sobre tudo isso aqui no Instagram, então se inscrevam. Total. E amanhã a gente está de novo aí, na hora do almoço. Se preparem para almoçar com a gente. Até a próxima. Amanhã a gente vai falar sobre precificação, hein, gente? Então. Esse tema aí é um dos mais pedidos. Exatamente. Então, precificação dos desenhos simples. Estejam almoçando com a gente amanhã para saber sobre esse conteúdo. E é isso. Valeu, gente.